alunos, sejam bem-vindos a mais um explicador. Eu, professor Cláudio Monteiro, vou começar a explicar para vocês um pouco das relações que a gente tem ali na Física 1, na parte de dinâmica e cinemática, né? Aqui vale a gente relembrar alguns conceitos de cálculo, tá? De acordo com a física, a gente tem a seguinte relação. A aceleração, ela é igual a uma derivada de segundo grau da posição. Além disso, a gente conhece que a velocidade, ela é uma derivada da posição de primeiro grau. E a equação da posição vai sair dessas relações. Então, só para ficar mais claro para vocês, se a gente fizesse um conjunto com aceleração, velocidade e posição, nós teríamos derivando uma função da posição, a primeira vez, teríamos a velocidade. Derivando novamente essa função, no caso em S, seria nosso d2s dt2, teríamos a aceleração. E para retornar, a gente faria as integrações das funções, né? Todas em função de t, que seria o tempo. Ou seja, o deslocamento ele é função do tempo. Vamos deduzir aqui a equação horária da velocidade, uma das principais equações da física, utilizando essa relação. Considere a seguinte situação. Você tem um carro, está colocado aqui. Esse carro, inicialmente, ele tem uma aceleração A, no tempo igual a zero, e essa aceleração A resulta numa velocidade zero, ou seja, uma V0. Então, as condições iniciais são essas. A aceleração é uma constante, a aceleração A igual a constante, ou seja, lá no tempo, lá na frente, esse mesmo veículo vai ter o mesmo valor de aceleração. Tá? Então, aqui A continua constante. Entretanto, vai ter se passado um tempo, então T vai ser um T qualquer. E a velocidade vai ser um V qualquer. Como é que a gente descreve o deslocamento em relação a esse tipo de elemento? Funciona da seguinte forma, por meio de integração. Quais são as condições de contorno que a gente viu lá no cálculo 1, no cálculo 2, nos processos de integração? São esses valores que se iniciam aqui. Vocês vão iniciar o processo de integração partindo da seguinte relação. Essa daqui, ó, aqui em cima, a primeira que eu coloquei aqui no quadro, ó, tá? A é igual a d2s dt2, tá? Segunda derivada. Então, a gente tem d2s dt2 igual a A. Como a gente já disse, A é constante. Quando eu integro a primeira vez dos dois lados, a gente obtém que ds é igual a dt, que é igual a integral em dt, né? Seria at mais uma constante de integração. Quem seria essa constante de integração? Para descobrir essa constante de integração, a gente substitui uma das condições de contorno. Condição de contorno que a gente tem é, para esse caso aqui, quem seria ds dt? Ds dt é igual a velocidade. A gente sabe que a velocidade é igual a v0 para quando o t for igual a zero. Agora a gente vai aqui para o lado do quadro. Substituindo esses valores, em vez de ds dt, eu vou ter v0. Em vez de a vezes zero, mais constante. Ou seja, essa constante de integração é igual à minha velocidade inicial. Substituindo ali naquela função que a gente estava integrando, a gente vai ter ds dt igual a at mais a velocidade inicial. Essa é uma das primeiras equações que a gente conhece. Se a gente substitui a variação, né, do deslocamento com o tempo, como a gente viu aqui no quadro lateral, por V, nós vamos obter V é igual a V0 mais AT.
uma função muito utilizada na física. Você vê que a gente fez por meio da integração. Mas a gente não quer uma função da velocidade. A gente quer uma função do deslocamento, do S, né? Então vamos continuar integrando. Integrando de novo em t, nós vamos ter aqui integral de ds igual a v0 mais a t dt. Professor, se v0 é um valor constante, tudo isso aqui vai ser integral de um polinômio? Exatamente. Então, constante, constante. Integral de s vai ser, de ds, perdão, vai ser s. Isso aqui vai ser v0t mais a t quadrado sobre 2 mais uma constante de integração. Como eu faço para descobrir quem é essa constante de integração? Utilizo novamente outra condição de contorno. Quando a gente está lá no início, quem que a gente conhece enquanto posição? Consideramos que a posição no início é o S0. Então quer dizer, para t igual a 0, a gente sabe que S vale S0, ok? Substituindo esse valor aqui, a gente vai ter que S0 é igual a V0 vezes 0 mais A 0 ao quadrado sobre 2 mais C. Tudo isso resulta que essa constante é igual a S0. Logo, a equação que a gente quer encontrar, a equação horária da velocidade, da posição, saiu da seguinte condição. Ó, substitui essa constante aqui em cima, nós vamos obter S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Percebam quão importante é que as relações de física que a gente viu ali se comunicam com as de cálculo, né? A gente resolveu tudo isso aqui por meio de um problema de integração. Esse é o nosso explicador para dizer sobre a função da posição. Espero vocês no próximo.